A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Essas palavras firmes e decisivas foram palavras de Ruth em resposta a Noemi, quando Noemi decidiu sair de Moabe e voltar para Belém, nas terras de Judá. A estadia em Moabe havia deixado feridas muito profundas em Noemi. Perdeu seu esposo e seus 2 filhos. Claro que a vida também não estava nada fácil para suas 2 noras viúvas. Noemi não procurou enganar suas noras. Foi sincera e franca. O que ela poderia prometer para elas? Já uma idosa, sem marido, sem filhos, estava tão desamparada quanto elas. Disse para que elas fossem para seus pais, seus deuses e seu povo, que ela voltaria para Belém. Ruth, no entanto, não quis se apartar de Noemi, e sua escolha demonstrou, além de muito amor por sua sogra, também demonstrou fé, pois ela afirmou que o Deus de Noemi também seria o seu Deus. Ela creu em Deus apesar de todas as amarguras daquela família, da morte dos homens e da grande dificuldade financeira que aquela família estava passando. Por certo, sua decisão se baseou no que ela ouviu de seus sogros, no testemunho deles, e também de seu esposo. Por sua sábia escolha de fé, Ruth teve a felicidade de fazer parte do povo de Deus, pois conforme ela afirmou, o teu povo será o meu povo. Tornou-se participante das bênçãos de Deus. Claro que não foi uma escolha fácil. Ela renunciou sua terra, seus pais, seu povo e seus deuses. Tudo que ela acreditou durante a sua vida. Mas ela creu em um Deus único e verdadeiro e entendeu que para servi-lo, deveria se desvincular de tudo que desagradava ao Senhor. Ao chegar em Belém, Ruth já pôde provar que Deus não desampara quem o escolhe e o tem como Senhor de sua vida. Chegaram em Belém logo no princípio da cega da cevada. Ali, na casa do pão, havia alimento para elas. Além disso, elas foram bem recebidas. A Noemi foi reconhecida e todos tiveram compaixão das mulheres. Ruth então começou a trabalhar como respigadora nos campos. Mas Deus ainda tinha mais surpresas para Ruth. Como tudo está no controle de Deus, Ruth foi catar espigas exatamente na terra de um homem chamado Boaz, que, segundo a Bíblia, era um parente de Noemi, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e seu nome era Boaz. Quando Noemi ficou sabendo que Ruth estava nos campos de Boaz, reconheceu a bondade e misericórdia de Deus. Ela afirmou: Olha, Deus não esquece nem dos vivos nem dos mortos. Ora, Boaz era um parente e poderia reaver sua propriedade, pois Elimeleque havia vendido antes de ir para Moabe, e além disso, esse parente, Boaz, era rico e tinha interesse na compra. Além disso, ao conhecer Ruth, Boaz teve compaixão da moça e deixava ela levar mais espigas. É possível entender pela história que ele sabia quem era Ruth e como havia se convertido ao Senhor também. Quando Deus faz parte da nossa história, milagres acontecem. Quando andamos segundo os seus propósitos, demonstramos que queremos fazer a vontade dele e o servimos com amor e dedicação, como estava fazendo Ruth, Deus prepara tudo. Deus abençoa, Deus orienta, Deus abre as portas, Deus coloca pessoas em nossos caminhos que podem nos ajudar, que foi o que aconteceu com Ruth. Ela estava catando espigas exatamente na propriedade de um homem que poderia ajudar a sua família, inclusive era parente do seu sogro. Isso é providência de Deus. Isso não é coincidência, né? Isso não foi uma coincidência, foi o próprio Deus que preparou isso, para abençoar tanto Noemi quanto a própria Ruth. É claro que quando nós estamos andando com Deus, não significa que nós não passaremos por dificuldades e não haverão obstáculos, porém o Senhor se encarrega de dar solução a todos os problemas. Bom, antes de Boaz, havia ainda um outro parente próximo de Elimeleque.
ele tinha o direito maior de comprar a propriedade de Noemi e também se casar com Ruth. Então, o direito de ser remidor da família era desse parente mais próximo. Mas, ao ser questionado pelo próprio Boaz se ele desejava remir aquela família, ele disse que não poderia. Abrindo o caminho, então, Deus colocando as suas mãos, abrindo o caminho para que Boaz remisse aquela família, para que Boaz tanto comprasse a propriedade de Noemi e também pudesse se casar com Ruth. E claro, esse era o desejo do coração tanto de Noemi quanto de Ruth. E Deus concede o desejo do coração de seus filhos. Boaz então foi o remidor daquela família e também se casou com Ruth. Deste casamento de Boaz e Ruth nasceu Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé, como nós sabemos, foi o pai de Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel escolhido por Deus. Olha que lindo! Por um ato de fé, por um único ato de fé, por escolher se entregar a Deus, deixá-lo ser Senhor de sua vida, Ruth não apenas entrou na história de Israel, mas também teve seu nome escrito na genealogia de Jesus. Ah, quantas bênçãos Ruth tinha para contar! Ela com certeza se reuniu no final daquele ano com sua nova família e contou, e falou, e testemunhou todos os milagres que Deus havia feito na vida dela. Ela com certeza pôde dizer que ela passou por muitas dificuldades lá em Moabe, que passaram grande sofrimento, que foi muito difícil a estadia lá, mas Deus abençoou tanto ela quanto a sua sogra quando decidiram voltar para Belém e quando ela decidiu servir ao Deus de Israel. Aquele Deus tão peculiar, que havia feito tantos milagres, que ela ouvia tanto falar de seus sogros. Ela pôde provar e ela contou no final daquele ano como Deus tinha preparado um campo especial para ela recolher as espigas, que Deus tinha abençoado, apesar de ser uma viúva, com um casamento especial, com um homem de Deus, e que tinha inclusive dado um filho a ela, um filho homem, e trouxe tanta alegria também para sua sogra. E quantas bênçãos eu e você temos para contar neste final de ano, assim como Ruth. A partir do momento que decidimos andar com Deus, recebemos muitas bênçãos. É promessa, é bíblico. Ele promete nunca nos abandonar, nunca nos deixar. Estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele anda conosco, Ele está conosco nos concedendo bênçãos, milagres, livramentos. Olha, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até o dia de hoje, quantas bênçãos nós recebemos. Nosso armário sempre está cheio, sempre temos a nossa mesa, o alimento, o Senhor não deixa faltar. Nossas roupas, o emprego, as portas que Deus vai abrindo, os livramentos, fomos livres de doenças e senão o Senhor nos curou. Quantas curas nós recebemos? Recebemos livramentos de morte. O Senhor tem cuidado de mim, de você. Neste final de ano, seja grato ao Senhor, assim como com certeza foi Ruth. E sempre decida ter Deus, sempre coloque Deus em primeiro lugar, assim como fez Ruth. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando decidimos servi-lo, somos abençoados. Uma prova disso é a nossa vida no dia a dia e tantos exemplos bíblicos, como foi o exemplo de Ruth. Que em 2022 também tomemos a decisão de sempre ter o Senhor como Deus, como o único Deus, de colocá-lo na frente de todas as decisões, de deixá-lo reger a nossa vida, orientar a nossa vida. Seja firme e perseverante, sempre olhando para Jesus, bem decidido assim como foi Ruth. E Deus vai continuar te abençoando.